Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma semana que se passou. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus planos, Deus abençoe a sua casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos começar aqui mais um vídeo e desde já eu agradeço a você pela disponibilidade de estar ouvindo, compartilhando, curtindo aí, se inscrevendo no canal. Eu tenho recebido aí essa missão do Senhor com muita alegria, com muita satisfação, e o meu desejo é que de alguma maneira eu possa contribuir para o seu crescimento espiritual, pautado na palavra de Deus. E é isso. Vamos começar aqui mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre metanoia. E o que é metanoia? Hã? Metanoia é a mudança de mente. É o lema que está aqui no canal, né? A mensagem. Quando você entra no canal, está escrito lá em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí ele continua dizendo para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar que na trajetória da santificação, metanoia é o primeiro passo, é imprescindível. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como essa mudança de mente ela precisa ser feita. Como é sempre minha proposta aqui, algo muito simples, né? Bem básico para que a gente vá aos poucos crescendo aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, vamos orar. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma semana que se passou. Ó Deus, mais um vídeo sendo liberado no canal. Isso é fruto da tua graça, é fruto da tua misericórdia. Porque, Senhor, nós temos consciência de que não somos nada sem o Senhor. Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem achado graça em nós diante dos teus olhos através do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício esse que nos torna justos diante de ti, que nos torna, Senhor, livres da condenação por causa dos méritos do Senhor Jesus. Não a nós, não a nós, mas ao Senhor seja dada toda a glória. Ilumina a nossa mente, ó Deus, aquece o nosso coração, nos aviva com o teu Espírito, ó Deus, para que a palavra de Deus penetre em nós, Senhor, e cumpra o propósito ao qual o Senhor tem designado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje então o texto base, ele está lá em Efésios, né? Embora a gente tenha falado de metanoia e começado a falar em Romanos 12:2, mas o nosso texto base hoje vai ser Efésios 10, perdão, Efésios 6, versículo 10, e nós vamos ler até o versículo 13, tá? Efésios 6, versículo 10 ao versículo 13. Amém? Então vamos ler aqui. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente ao dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Outras versões, permanecer firmes, né? Então, esse é o nosso texto base. Bom, o apóstolo Paulo, como em todas as suas cartas, ele começa sempre com uma saudação, depois ele mais ou menos ali mostra o propósito da sua carta,
apresenta a doutrina de Cristo, o Evangelho, e para cada igreja ele apresenta de uma maneira. Em Colossenses ele mostra Cristo como o cabeça do corpo. Em Efésios ele fala da igreja como o corpo de Cristo, da família de Deus, dos concidadãos dos santos. Em Romanos ele apresenta a justificação pela fé, mas ele sempre está mostrando a doutrina. Ele mostra a doutrina, ele mostra depois como você deve se comportar a partir dessa doutrina, ou seja, a aplicação da doutrina na vida de maneira prática, de maneira muito simples, dentro do seu dia a dia, dentro daquilo que você faz. Paulo apresenta como você deve aplicar a sã doutrina, viver a sã doutrina. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com mudança de mente? O que isso tem a ver com trabalhar esse aspecto e, mais ainda, o que isso tem a ver com santidade? Então, eu peço a você um pouco de paciência, porque é importante explanar alguns aspectos da carta aos Efésios para que depois a gente chegue nesse ponto. Então, no capítulo 1, ele apresenta, tá, na carta aos Efésios, que o mistério do Evangelho que estava oculto, né, é que Deus sempre teve um só povo, sempre houve uma só igreja, sempre houve um único propósito. Então, Paulo vai dizer, ele escreve no capítulo 1 que ele ora a Deus para que essas verdades cheguem ao nosso coração, ao coração dos Efésios, que tenham o seu coração iluminado pelo Espírito, que o poder do Espírito possa transformar, a fim de que eles possam entender, né, que nós fomos escolhidos no amado, que nós fomos, de acordo com o beneplácito da vontade de Deus, chamados como um povo só. E aí ele explica que no capítulo 2 que ele como é esse plano, e ele mostra como nós estávamos antes desse plano ser consumado. Paulo começa escrevendo o capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós andávamos conforme o curso deste mundo, andando conforme o príncipe da potestade do ar, agindo como filhos da desobediência e naturalmente debaixo da ira de Deus. Mas o Senhor, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos ama, envia o seu Filho, e Paulo enfatiza mais uma vez: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E a partir do versículo 11 em diante do capítulo 2, ele começa a dizer, e chega no capítulo 15, no versículo 15, de que a muralha que fazia separação, o muro que fazia separação entre judeus e gentios foi derrubado em Jesus Cristo. Dos dois, ele fez um só, a saber, a igreja, um único povo, que é o seu corpo. Por isso, Paulo diz que agora os gentios não são mais estrangeiros, mas agora são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos, fomos adotados por Deus. Então, Paulo mostra que esse mistério que estava oculto, como ele fala lá em Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória, esse mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, de que, na verdade, não existem judeus e gentios, existe um povo só, e que é a igreja, o seu corpo, a igreja universal, não é? E não é a igreja universal instituição, né? É a igreja invisível, onde todas as pessoas que creem em Cristo Jesus são salvas e comungam da mesma fé e andam na mesma direção, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Nisso, o que acontece é que
Isto é revelado. Revelado em quê? Em Cristo, de que somos um só povo. Então, no capítulo 3, ele discorre um pouco sobre um outro ponto que eu queria comentar aqui, né, voltando aqui um pouquinho em relação à família de Deus, né? Então, o plano do Senhor para essa família, conhecido, ele diz que essa família ela seja conhecida. Então, em Efésios 2:19, Paulo diz que a igreja ela precisa ser conhecida dos principados e potestades, né? E é algo que a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito preocupado, né, em chamar pessoas, né? A gente fica muito preocupado com que as pessoas venham ouvir a palavra, que recebam a palavra, e isso é perfeitamente compreensível de que também é uma coisa urgente, mas a igreja ela precisa combater o inferno. Então Paulo diz que essa família de Deus foi chamada para ser revelada aos principados e potestades. Jesus, quando diz as portas do inferno não prevalecerão, né, contra a minha igreja, ele fala lá, Mateus 16, né, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele mesmo, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa ideia hoje ela foi muito deturpada, no sentido de que é o inferno que vai vir contra a igreja, e a igreja vai resistir de forma que o inferno não prevaleça. Mas na verdade o contexto não é esse. O que Jesus está falando é justamente o contrário, é de que a igreja vai avançar rumo às portas do inferno para saquear o inferno, e as portas do inferno não vão impedir a igreja de avançar. As portas do inferno não vão impedir a igreja de continuar progredindo. Isso se revela na história, né? Perseguição aos romanos, dos romanos aos judeus, depois aos cristãos, né? Depois em todo o decorrer da Idade Média, do que a igreja romana fez com os filhos de Deus, que combatiam uma série de ensinos deturpados, né? E aí você tem depois a reforma, e depois esses reformadores foram atacados também, foram queimados vivos, foram expulsos das suas casas, das suas pátrias, enfim, né? Porque combatiam aquilo que era o correto. E o inferno sempre se levantou e eles sempre continuaram avançando, né? Então, as portas do inferno não prevalecerão porque a igreja vai avançar. E Paulo diz em Efésios 2:19 que esse é o propósito da igreja. Então, pulando aqui um pouquinho, no capítulo 4, Paulo começa a falar dessa aplicabilidade dessa doutrina. Que doutrina? De que pela graça somos salvos, que Deus nos chamou para as boas obras, que essas boas obras, em primeiro lugar, elas começam no espiritual, combatendo, lutando contra o inferno, e no capítulo 4 isso vai se aplicar para a nossa vida social, profissional, conjugal, na relação de pais e filhos, e por aí vai, né? Ele vai falar da relação de senhores e servos, ele vai falar sobre maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, mulheres sede submissa aos vossos maridos, porque isso é justo no Senhor. Vai falar, filhos, sejam submissos aos pais, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. E depois de toda essa aplicação da doutrina, ele fala, e concluindo, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 10. E aqui, depois de toda essa introdução, nós começamos a discorrer sobre o assunto que eu quero tratar com vocês hoje. Irmãos, antes de qualquer coisa na nossa vida espiritual, é necessária a transformação da nossa mente. Porém, desde que
desde quando Adão ele peca, né, e quebra a aliança com Deus, o homem entra no estágio que chamamos de depravação total. A partir de então, o homem se torna incapaz de ouvir a voz de Deus, de se voltar para Deus por si próprio. Ele perde a, a capacidade de atender aquilo que Deus quer. Ele não consegue obedecer a Deus, ele não consegue se voltar para Deus espontaneamente e precisa como a gente conhece muito bem, de que o Senhor envie o seu filho, que já tinha sido prometido lá no Gênesis, e cumpra a lei, vá para a cruz do Calvário, se entregue como sacrifício para que nós tenhamos vida. Porém, nós continuamos, embora salvos pela fé em Cristo Jesus, ainda somos os mesmos homens e mulheres que herdaram o pecado de Adão. Então, nós, nesse sentido, ainda temos resquícios do pecado em nós e, inevitavelmente, vamos falhar. Então, essa metanoia, ela é o primeiro passo, essa transformação da mente, ela é o primeiro passo, porque nós entramos na família de Deus, no corpo de Cristo, cheio de tradições vãs, cheio de achismos e de algo que nós achávamos que estavam certo, daquilo que recebemos dos nossos pais, daquilo que lemos, daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, e isso nós construímos uma cosmovisão, uma visão de mundo deturpada em relação à palavra de Deus. Então, quando nós entramos para a família de Deus, nós precisamos ser o que é falado como discipulados. Precisamos entender que coisas que não fazíamos, deveríamos fazer, e o que fazíamos não deveríamos fazer. O relacionamento com a esposa, com os filhos, à luz da Bíblia, as finanças, como você agora precisa viver pela fé e não mais pelo que você vê, que agora você precisa se entregar e obedecer a Deus incondicionalmente, mesmo que você sofra algum tipo de dano ou algum tipo de prejuízo. Essas coisas são difíceis de assimilar, e a conversão, que é receber Jesus pela fé, não vai fazer com que isso aconteça. Então, a santificação ela é fundamental, e essa santificação ela tem que começar pela renovação da mente. E a renovação da mente só é possível se nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. João 15,4, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que a gente possa começar o processo de renovação da mente. Então, Paulo diz aqui por quê? Porque para quê? Para que a gente possa se revestir da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então perceba que prega-se muito sobre a armadura de Deus. Prega-se muito sobre as peças da armadura de Deus, mas se fala pouco de que você precisa do poder de Deus para se revestir da armadura de Deus. Lembra de Davi com Saul? Saul veste a armadura em Davi, e Davi disse: não posso me mexer com isso, não posso andar com isso. Ele tira aquilo tudo. Então, imagine algo semelhante. Você precisa ter destreza, você precisa ter força, você precisa ter vigor para poder vestir uma armadura. E essa armadura é de Deus, é Deus que veste essa armadura em nós. Então, precisamos do poder de Deus para vestir essa armadura de Deus. E por quê? Porque o diabo vai atacar. A palavra ciladas aqui, metodeia, que deriva a palavra em português método, o diabo ele tem infinitas estratégias e maneiras e formas de nos enganar.
né? Uma forma que o diabo tem de nos enganar é de nos levar a extremos, né? Então, hoje você tem pessoas que focam muito na questão do poder, né? Daquele algo místico, né? De que vai descer o fogo do céu, como descia com Elias, né? E todos aqueles lampejos, né? Como o êxtase de Pedro, quando tem aquela visão na casa de Simão Curtidor, ou Paulo como foi ao terceiro céu, ou como João na ilha de Patmos, né, quando teve a revelação do Apocalipse. E aí o diabo acaba levando a gente para esse extremo de que, né, esse poder que é algo necessário, nós não conseguimos testemunhar sem o poder do Espírito Santo, mas precisamos da palavra e precisamos ser equilibrados. E você tem hoje também um outro extremo que, pelo fato de a pessoas acharem que essa atitude da busca incessante pelo poder é fanatismo, essas pessoas respondem com a outra ponta sendo gelados, totalmente frios. Então, a resposta que eles dão para falta de equilíbrio aqui é a omissão total ali. Então, nós não podemos nos deixar levar por isso. Então, uma das metodeias do diabo é trabalhar os extremos e nós precisamos ser equilibrados. Esse é um exemplo de astutas ciladas do diabo. Precisamos do poder de Deus, precisamos da força do poder de Deus, porque nós somos incapazes de lutar contra Satanás. Depois da Trindade, ele é o ser mais poderoso do universo. Ele é milenar. Todos os homens foram derrubados até Cristo. Foram derrubados até Cristo, quando eu falo, é até a chegada de Cristo, né, irmãos? Ele não derrubou Jesus, obviamente. Mas os grandes homens da Bíblia, todos eles, de Adão até Davi, o diabo venceu todos eles, de alguma forma. Seja Abraão gerando Ismael, seja Moisés lascando a rocha quando era para falar a rocha, seja Davi cometendo o adultério, Josué perdendo a batalha em Ai por causa do pecado do povo. O diabo é mais astuto, ele é mais poderoso do que qualquer homem na face da terra e nós não conseguimos combatê-lo sem o poder do Senhor. E esse poder também, além de nos trazer força para resistir ao diabo, vai nos dar consciência de que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, é contra Satanás e as suas hordas, Satanás e as suas hostes malignas. Então em Hebreus a Bíblia fala que Jesus, quando era ultrajado, ele não revidava o ultraje, antes se entregava àquele que julga retamente. Por quê? Porque Jesus tinha plena consciência de que não era as pessoas. Quando Pedro chama Jesus no canto e fala assim: Senhor, tem piedade de ti mesmo. O Senhor não pode morrer. Que negócio é esse de morrer? Que negócio é esse de que vão te matar? Jesus fala: reda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque cogita das coisas dos homens. Ali ele não está repreendendo Pedro, não. Ele está repreendendo o próprio diabo, que está usando Pedro para tentar desviar Jesus do foco. Então, o poder de Deus vai abrir os nossos olhos para que nós venhamos a entender que aqueles que nos perseguem, aqueles que às vezes até matam os cristãos, são movidos por Satanás. Por isso que Estevão diz lá em Atos, no capítulo 7, Senhor, não lhes impute esse pecado. O próprio Cristo diz: Senhor, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Justamente porque sabem que são movidos pelo diabo. 2 Coríntios 4,4 diz que ele cegou o entendimento do incrédulo. Então, nós precisamos rever esses conceitos. Hoje você vê a igreja dividida, brigando. Hoje você vê a igreja nessa luta política que é legítima. Nós somos cidadãos da terra também, temos o direito de exercer a nossa cidadania, mas você vê
confusões, você vê dissensões, contendas, facções, tudo que a Bíblia proíbe. Você vê crentes de renome fazendo alianças com pessoas que têm má reputação porque querem atingir algum tipo de objetivo ou simplesmente tirar alguém que é ruim na sua avaliação por causa de alguma divisão ideológica. E eu também acho que isso é justo, eu também tenho consciências ideológicas, também tenho posicionamentos ideológicos, mas nós, como cristãos, antes de tudo, somos cidadãos do reino celestial, somos filhos de Deus e precisamos entender que todo este contexto é regido pelo mundo espiritual. Esse mundo é controlado pelos principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós precisamos, a igreja precisa deslocar o seu pensamento, né, e a sua força e a sua dedicação para a batalha espiritual. Mas para isso precisamos nos revestir do fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Então eu queria dar aqui algumas situações de como que nós nos fortalecemos. Vamos pensar aqui no hábito biológico, fisiológico. Tem algumas coisas que são básicas. Para você ter energia, você precisa de comida. Para você ter energia, você precisa de exercício. Isso não é muito meu forte, estou procurando melhorar. Porque para manter os músculos enrijecidos, fortalecidos, você precisa de água, você precisa de descanso. Então são 4 aí situações que você precisa básicas para obter energia e se manter fortalecido, alerta. E na vida espiritual não é diferente. Então você vê, por exemplo, em Romanos 14:17, Paulo dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Jesus fala que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, precisamos do alimento espiritual. E esse alimento espiritual é o reino de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Comida, precisamos de Jesus. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse em João 6, eu sou um pão vivo que desce do céu. Precisamos nos alimentar do pão vivo. Precisamos ler a palavra e não só ler, meditar na palavra. Ao ler a Bíblia, não tenha pressa de terminar um capítulo, não tenha pressa de terminar um livro. Leia e releia e medite. Nós não somos robôs que estamos produzindo, batendo recordes, não. Eu já li a Bíblia inteira 20 vezes, mas o que você tirou de proveito disso? Eu vi um relato uma vez de um homem falando para um pastor, eu já li a Bíblia toda 5 vezes, 6 vezes. Falou, legal. E aí o pastor falou assim, o que está escrito em Deuteronômio 17:19? E o homem não soube responder. Talvez você também não saiba, talvez eu também não saiba. Mas para a gente pensar que não adianta ler por ler. É preciso gravar a palavra, é preciso saber que está escrito. Jesus combateu o diabo dizendo está escrito. Então nós precisamos nos alimentar da palavra da maneira correta, se dedicar à palavra, se debruçar no texto, entender o seu contexto, averiguar o contexto histórico, fazer as conexões devidas de textos como os apóstolos faziam, trazendo textos do Velho Testamento para suas cartas, para mostrar, obviamente guiado pelo Espírito Santo, de que a Bíblia inteira é uma só, de Gênesis ao Apocalipse. Não existe duas Bíblias, existe uma Bíblia, 2 administrações, 2 alianças, mas do mesmo Deus que revela o mesmo propósito, que era enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então, muito brevemente falando aqui, comida, precisamos comer, precisamos
nos alimentar e com qualidade. Não é só ler, precisa debruçar, precisa gastar tempo, precisa ruminar, como se fala, né? A palavra de Deus. Segunda coisa que nós precisamos: bebida, água. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja, se entregou por ela para apresentá-la santa, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante, apresentado limpa pela lavagem da água pela palavra. Isso também está em Efésios. A palavra também é comida, também é bebida. Em Ezequiel 47, a Bíblia diz que as águas que saem do trono de Deus vão tocando naquelas águas que estão mortas e vão sarando, por onde ela vai passando, vai dando vida. Então, Salmo 1 diz que o homem que não se detém no caminho dos ímpios, né, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, ele é bem-aventurado e ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? E vai estar ali sempre fresco, que as folhas não murcham, estão sempre verdes, tudo que ele fizer vai prosperar. Então, a água, Jesus fala lá em Apocalipse 22, venha, quem tem sede, eu lhe darei de graça da água da vida. Essa água também procede do Senhor, essa água também é a palavra. Nós precisamos, né, biologicamente, o corpo tem aproximadamente 70% de água, então precisamos estar hidratados também espiritualmente. E essa água também para nos limpar, não só para nos hidratar, ingerindo, mas também lavar o exterior. Na lavagem dos pés, em João, no capítulo 13, você vai ver justamente isso. Jesus falando, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado, mas os pés é preciso lavar. Por quê? Por causa da poeira, da caminhada. Naquela ocasião, e aí trazendo para o mundo espiritual, a gente ainda não chegou na perfeição, vamos continuar errando, mas esses erros são esporádicos, são não intencionais, são pequenos, porque nós temos a mente de Cristo, o Espírito está em nós e nós sempre somos alertados enquanto aos perigos do pecado que nos sonda. Então, também para lavagem, né? Em Zacarias, no capítulo 3, o sumo sacerdote, tá? Zacarias tem a visão do sumo sacerdote Josué, e a Bíblia diz que ele estava com as vestes sujas, né? E aí o anjo do Senhor manda lavar, tirar as vestes, colocar uma mitra limpa, colocar, né, uma estola nova, roupas brancas. Precisamos da água também para a lavagem, não só interior, né, para hidratação, para também gerar energia, mas também do exterior. Depois, exercício. Irmãos, não adianta ler a palavra, não adianta ruminar a palavra, não adianta meditar na palavra se você não pratica a palavra. Não adianta ter uma mente cheia de luz e um coração vazio, frio, gelado. Não adianta você gravar versículos de Gênesis ao Apocalipse. Não adianta você ter teologia, ter doutorado, pós-doutorado. Não adianta você ter conhecimento de missiologia, de soteriologia, de qualquer que seja tipo de estudo da doutrina bíblica, se você não pratica a palavra. Se você não anda debaixo daquilo que você mesmo prega. Não adianta você estar cheio do conhecimento se você não aplica esse conhecimento. Jesus disse que o homem prudente, em Mateus capítulo 7, no fechamento do Sermão do Monte, ele fecha o Sermão do Monte com essa passagem, de que o homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. E aí ele edificou essa casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os ventos, subiram as águas e bateram com violência contra aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas ouvir e praticar.
1 Timóteo 2,5 diz que nenhum soldado ali que foi alistado se embaraça com negócios dessa vida, mas antes tem o seu prazer em agradar aquele que o alistou para a guerra. Praticar. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática, primeiro na nossa vida, depois na vida do nosso próximo. E por último, irmão, o descanso. E o que seria esse descanso? Biologicamente, o sono, dormir bem, né? Ter, se possível, uma boa cama, um bom travesseiro, estar bem instalado. Se você pode ter um ar-condicionado para o calor, se você pode ter um bom edredom para o frio, mas no contexto espiritual, vamos pensar? A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias. No sétimo ele descansou e santificou esse dia. Você já viu? Você consegue imaginar Deus cansado, ofegante? O Criador de todo o universo? Aquele que contou os céus a palmos? Aquele que chamou todas as estrelas pelo seu nome? Aquele que considera as nações como um pingo que cai num balde? Aquele que pesa o pó da terra em balanças, conforme está em Isaías 40, a partir do versículo 15? Você consegue imaginar esse Deus se cansar? Claro que não. Porém, Hebreus explica essa passagem, a carta aos Hebreus, falando que esse é o descanso de Deus. Isso era uma simbologia para dizer que nós, pela fé em Cristo Jesus, entramos no descanso de Deus. O que é esse descanso? É a confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes do Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, depois que vem aquela multidão contra Josafá, eles oram, jejuam e o profeta é levantado para dizer: esta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o grande livramento que o Senhor vos concederá, pois essa batalha não é de vós, é do vosso Deus. Aleluia. Confiança. Precisamos descansar na soberania de Deus. Saber que Deus faz porque Ele quer. Deus não faz porque Ele quer. E nós não temos, Ele não tem nenhuma obrigação de nos dar satisfação, nenhuma obrigação de nos dizer o que aconteceu, de nos explicar. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é autossustentável. Ele não precisa de nós para nada. Precisamos confiar que se na palavra de Romanos 8, que diz que aqueles que Ele predestinou, Ele chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Aquele que justificou, Ele glorificou. Paulo diz tudo no passado. Todos os verbos estão conjugados no passado, com a plena confiança de que essas coisas vão se cumprir. Nós precisamos entrar no descanso de Deus pela fé em Cristo Jesus, de que aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, de que todas as coisas que aconteceram a ele contribuiu para o progresso do Evangelho. Irmãos, leia depois em 2 Coríntios 12 o currículo de Paulo. Recebeu 5 quarentenas de açoites menos um, ou seja, 39 chibatadas. Ele recebeu essa sequência de chibatadas 5 vezes. Apedrejado, um dia e uma noite dentro do mar, no naufrágio na ilha, que parou na ilha de Malta. Foi apedrejado, foi chamado de tagarela, né? Foi colocado dentro de um cesto para descer a muralha porque iam ser pegos. Foi açoitado com vara, ficou preso com grilhões nos braços, amarrado no tronco. Irmãos, foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, depois foi nessa viagem para César, chega a Roma, fica preso por 2 anos. Depois é solto, torna a ser preso, é decapitado. E ele fala em 2 Timóteo 4:17: o Senhor também me livrará de toda obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. Irmão, precisamos confiar em Deus. Precisamos descansar no Senhor.
Mas para isso precisamos também nos alimentar da palavra, precisamos beber da água da vida, precisamos praticar a palavra. A partir disso, nós nos fortalecemos no Senhor, na força do seu poder. E aí sim, vamos conseguir começar a mudar a nossa mente. Amém? Meus irmãos, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Lembrando que eu tenho tentado sempre fazer uma conexão, né, entre as semanas em relação aos vídeos que são colocados. Eu coloquei um vídeo na semana passada dizendo sobre santidade, né, o início de uma trajetória, e agora a gente está pontuando aqui coisas que são importantes para essa trajetória. A primeira delas e a imprescindível é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como eu já falei lá no início, curte, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana. Fique com Deus.